Então, vamos falar do passado? Sim, do seu passado, daquele passado obscuro, daquele passado secreto. Enfim, eu sou Florido Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre o passado em inglês Simple Past ou Past Simple, que no português nós chamamos de passado simples ou de pretérito. Mas não é para falar só do seu passado, de modo geral. É para falar de passado, de coisas que aconteceram, pode ter sido há muito tempo ou pode ter sido recentemente. Aconteceu, virou passado, então a gente chama de passado simples. A regra no inglês é muito fácil. Para conjugar o verbo no passado, com os verbos regulares, basta a gente acrescentar ed. Somente isso. Você coloca ed ao final do verbo e o verbo já fica no passado. Isso com os verbos regulares. Tem exceções? Sim, toda regra tem exceção. Se o verbo terminar em e, a gente não precisa acrescentar mais um e, a gente só acrescenta o d. Como a gente pode ver, like, dance, danced. Mas se o verbo terminar em y e for precedido de consoante, aí a gente troca o y por i e depois acrescenta o ed. No final das contas, continua sendo regra geral, que tem que acrescentar o ed. Apenas é preciso substituir y por i. Somente se o y for precedido de consoante. Se não for, o que eu faço? Você segue a regra geral, acrescenta o ed e está tudo certo. Tem outros casos à parte. O caso do verbo to be, que no presente a gente tem três formas, que é am, is e are. E no passado ele ficam apenas duas formas. O was, para todos que eram am e is, e o were, para todos que eram are. Então fica fácil, fica apenas duas formas. E aí, quando os verbos são irregulares, aí não tem regra. Você precisa decorar uma lista dos verbos regulares, porque ele já tem uma forma pronta. Aliás, decorar não, memorizar. Eu já falei para um aluno que ele tinha que decorar uma lista dos verbos, e ele chegou com ela toda enfeitada, cheia de desenho. E aí eu falei, meu filho, o que você fez com esse dever? O professor falou para eu decorar. Então, para não ficar com duplo sentido, é memorizar, não é decorar de ir lá e desenhar em volta da listinha não, tá? Então já tem a forma pronta, por isso que você tem que memorizar, porque não é uma regra. Você tem que saber que esse verbo no presente e no passado ele é dessa forma. Então o que precisa te preocupar é a regra dos verbos regulares. E aí assim eu posso falar de qualquer coisa que aconteceu utilizando o verbo com a terminação ed, se ele for da lista dos verbos regulares. Então eu posso falar, por exemplo, I worked a lot. I danced last night. I played the guitar. I play video game. E com os verbos irregulares, a gente pode dar algum exemplo. Por exemplo, o verbo to have, ele é um verbo irregular. Então no passado ele é had. E aí eu realmente preciso consultar essa listinha para saber qual é a forma desse verbo no passado, porque ela já está pronta lá, você não tem que alterar, você só precisa memorizar a forma daquele verbo e empregá-lo corretamente de acordo com o tempo verbal. Como é que eu faço perguntas? Para você fazer perguntas no passado simples, é mais fácil ainda. Você usa o auxiliar did antes do sujeito, normalmente fica no começo da frase, mas se a frase começar com os WH questions, que normalmente são where, were, how, e aí ele tem que ficar depois desses WH questions. Mas no geral ele fica antes do sujeito da frase. Então se eu tenho, por exemplo, Florindo worked a lot, para fazer uma pergunta eu coloco did antes de Florindo, então fica did Florindo work a lot? E aí um detalhe, quando você usa o did, você não precisa usar terminação nenhuma no verbo. Ele pode ser regular ou irregular, você não precisa mexer em nada, ele continua na forma de presente no infinitivo, porque o auxiliar did já me disse que aquela frase está no passado. Para fazer forma negativa, a mesma coisa. Eu uso o auxiliar did not, eu posso abreviá-lo se preferir, didn't. Faço a mesma coisa. Se o verbo tiver com a terminação ed, porque está na forma afirmativa, eu retiro esse acréscimo e deixo o verbo na forma original, na forma de infinitivo. O mesmo exemplo que eu falei, Florindo worked a lot, eu posso fazer Florindo didn't work a lot, Florindo não trabalhou. E daí por diante. Se o verbo já está com a terminação ed, na hora de negar ou na hora de interrogar, você coloca o
did not ou didn't, se for interrogativa, e aí retira aquilo que foi acrescentado no final do verbo. Viram como é fácil? Então, agora acho que vocês conseguem fazer várias frases aí falando do seu passado, mas não precisa revelar muita coisa, pode falar só de coisas simples mesmo, que não vão assustar as pessoas. E aí, só recapitulando a regra, verbos regulares, a gente acrescenta ed. Se o verbo terminar em y, precede de consoante, troca o y por i e acrescenta ed. Se o verbo já terminar em e, eu faço o quê? Coloco somente o d. Para fazer a forma interrogativa, uso o auxiliar did antes do sujeito e o verbo volta para a forma original de infinitivo. Para fazer a forma negativa, eu uso o auxiliar did not ou didn't, que é a mesma coisa, antes do verbo e retiro o ed. Se a gente for trabalhar com verbos irregulares, é preciso fazer o quê? Memorizar a listinha dos verbos irregulares, a forma pronta que já tem para cada um deles. Mas na hora de interrogar ou de negar, segue a mesma regra geral dos regulares. O verbo não tem alteração e ele permanece na forma de infinitivo com os auxiliares did ou did not, no caso se a frase for negativa. Ok? Então, até o próximo vídeo. Bye bye.